Pai do Senhor, meu irmão em Cristo, graças a Deus por esta oportunidade que Deus tem me dado mais uma vez para estar aqui fazendo a sua obra, aguardando a sua iminente vinda para buscar a sua noiva. O tema de nossa mensagem de hoje é este: o livramento final da igreja e a grande tribulação. Para nossa meditação, Romanos 5:9. Que diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Graças a Deus. Meu irmão, possivelmente você e outros irmãos que assistem meus vídeos já estão cientes do livro que eu estou doando para os irmãos. Mas agora, os que estão chegando agora no meu canal, se ainda não me conhece, eu sou o pastor Maximiano e estou doando um livro da minha própria autoria aos irmãos. Viu? É um livro digital, está na internet, 300 páginas e 16 capítulos. É doado, estou doando. O título do livro é Do Princípio ao Fim da Criação. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Se você desejar tê-lo em seu computador ou no seu celular, ou só é você clicar no link que está na descrição deste vídeo, viu? É um livro digital, está na internet. Centenas de irmãos já baixaram e estão satisfeitos. E, aproveitando o ensejo, peço oração no mesmo tempo ao irmão e à irmã para orar ao Senhor pelo lançamento do meu segundo livro, que dar-se-á daqui para o fim do ano, se Deus, Jesus, não tiver tirado a igreja. O meu apego é com o arrebatamento da igreja, é com a vinda de Jesus. O resto é secundário. Se daqui para lá a igreja estiver na terra, estarei lançando meu segundo livro pela internet também e será doado aos irmãos também. E lembre-se que eu abri um novo canal intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal exclusivamente para divulgação dos meus 800 hinos que eu escrevi, mas estão tudo parado. E agora estou divulgando meus hinos. Para os irmãos aprenderem, ouvir, aprenderem, louvarem ao Senhor por meio deles, nos cultos e etc. Vamos para a mensagem. O livramento final da igreja e a grande tribulação. Por que final? Porque muito livramento Deus tem dado à igreja durante os anos, os séculos que ela tem vivido sobre a terra. Mas este que eu vou falar agora é o final, é o último, que é o arrebatamento da igreja. O livramento final da igreja por meio do seu arrebatamento. E a grande tribulação. Eu creio que, possivelmente, o irmão, a irmã está ouvindo meu canal, meu vídeo, minha mensagem, tem já ouvido outros, já esteja um pouco assim, enjoado de tanto ouvir mensagens sobre a vinda de Jesus. Eu não enjoo não, porque o alvo meu é morar no céu. Quanto mais vinda de Jesus, quanto mais alguém fala sobre a vinda de Jesus, eu me alegro e peço a ele que já chega o dia. Mas todos não são assim. Então, mas tenha paciência que eu não posso deixar de falar sobre a vinda de Jesus. O meu lema é este. Não é dizer que eu não entrego outra mensagem de outra natureza. Tenho postado mensagem de outra natureza, tenho preparado Deus para isso, mas no momento a maioria das mensagens que Deus tem mandado eu postá-las é sobre a vinda de Jesus para buscar a sua noiva. Não serei infiel,
nem covarde ao meu Deus. O livramento final da igreja e a grande tribulação. Aleluia. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de vitória, não de derrota. Deus é Deus de livramento, não de sofrimentos. Glória a Jesus. Aleluia. Deus livrou Noé e família da destruição do mundo por meio do dilúvio. Não foi assim? É uma história que todos nós sabemos, o mundo inteiro sabe dessa história de Noé, porque consta na palavra do Senhor. Livrou Ló, esposas e filhas. A esposa estava salva, mas desobedeceu a ordem de Deus de Noé, que não deveria olhar para trás, desobedeceu, ficou no meio da estrada, da viagem, transformada numa estátua de sal. Não desobedeça a Deus. Não desobedeçamos ao Senhor. Se nós desobedecer ao nosso Pai, se tornaremos tal qual a mulher de Ló, numa estátua de sal. Isto é, perderemos toda a vitória. Perderemos toda a salvação. Mas livrou Ló e as filhas porque obedeceram à palavra do Senhor. Livrou os hebreus da espada de Faraó, quando está todo na margem do Mar Vermelho, e Faraó apareceu com seu exército para passar o fio da espada. Deus livrou, mandou Moisés tocar nas águas com a vara, o cajado, e as águas se abriram e eles passaram, e Faraó morreu com a família, ou seja, com seu exército. Deus é Deus de livramento. Aleluia. Livrou Elias de morrer das mãos de Jezabel, aquela maldita. Livrou. Era quem, praticamente era quem governava o reino, a nação de Israel, sem Deus colocá-la, que Deus nunca deu ministério à mulher. Deus não deu ministério à mulher. Vêm por aí pastor, consagrando pastora, vão pagar caro diante de Deus. Já estão pagando e vão pagar. E vai pagar, porque estão aumentando a Bíblia. Para quem diminui a Bíblia e aumenta a condenação. Aleluia. Livrou o profeta Daniel da boca dos leões. Deus é Deus de livramento. Preste bem atenção. Livrou Sadraque e seus companheiros da morte através da fornalha de fogo. Não morreu nenhum, não saiu nem com cheiro de fumaça. Deus é Deus de livramento. O Deus da igreja é Deus de livramento. O Deus meu e teu é Deus de livramento. Não é Deus de derrota. Aleluia. É Deus de livramento. Graças a Deus. Graças a Deus. Livrou a criança Jesus da espada dos soldados de Herodes. Que Jesus ali, praticamente, simbolicamente, representa a igreja. Porque a igreja
é o corpo de Jesus. Então, quando o pai putativo e Maria, mãe putativa, adotiva de Jesus, com a ordem de Deus através do anjo Gabriel, saíram da sua casa para o Egito, fugindo da presença dos soldados de Herodes, ali foi a igreja, representa a igreja, o escape da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus é Deus de livramento, não de derrota. Glória a Jesus. O livramento final da igreja é a grande tribulação. A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Está chegando o derradeiro livramento dela, que é o arrebatamento dela. Não passará por ela. Não. Aí talvez você pergunte, mas quem não vai passar pela grande tribulação? É os crentes do mundo todo, os cristãos? Negativo. Não. Quem não passará pela grande tribulação não são apenas os evangélicos do mundo, não são apenas os cristãos do mundo, não são apenas os protestantes do mundo, não são apenas os crentes do mundo, os crentes evangélicos do mundo. Não. Aí você diz, mas vocês não ensinam? Você não está falando agora aí, pastor, que a igreja não passará pela grande tribulação? A igreja não. A igreja não. Quem não passará pela grande tribulação? Segundo o Google, no mundo tem no momento mais de 2 bilhões de cristãos. Mais de 2 bilhões de cristãos. O mundo está com quase 8 bilhões de habitantes. Mas dentre esses 2 bilhões de cristãos, procure quantos cristãos verdadeiros tem. Procure. Se você pudesse fazer o levantamento, você ia encontrar uma diferença tão grande que você ficaria de boca escancarada, sofrendo do coração, daria até um infarto em você e morreria. De ver o nome tão assim, olha. De os verdadeiros cristãos. De 2 bilhões, você ia ver um número, olha. Então, ele não vem, Jesus, ou seja, o livramento que Deus vai dar à sua igreja não é apenas aos 2 bilhões de protestantes, de cristãos. Não. Não é os milhões ou bilhões de evangélicos. Também não. Não é os milhões nem bilhões de crentes em Jesus. Também não. Não é um livramento a milhões ou bilhões de seguidores do cristianismo, também não. Aí você diz, mas a quem é que Deus vai dar o livramento da grande tribulação? Não é a igreja? É a igreja. Deus vai dar o livramento final à sua igreja, tirando ela na margem da grande tribulação.
ela não entrará na grande tribulação. A igreja do Senhor, não. Não são os bilhões de cristãos, dos bilhões, os milhões e milhões de evangélicos, os milhões e milhões de crentes, não. Esqueça isso. Então, quando você diz, você que crê, que diz que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, em parte você está certo. Só está errando em uma coisa, porque não é a igreja. A igreja vai sair antes da grande tribulação. Você erra em dizer que é a igreja que vai passar pela grande tribulação. Você está errado nisso aí. Em vez de você dizer que a igreja não vai passar pela... Em vez de você dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, seria melhor você dizer, escutem, uma grande parte, a metade das pessoas que se diz ser a igreja de Jesus, vai passar pela grande tribulação. A metade dos que se dizem cristãos, a metade dos que se diz crente em Jesus, a metade dos que se intitulam Igreja de Jesus, Igreja Evangélica, vão ficar para a grande tribulação, a metade. Mas a igreja não. A verdadeira igreja não. A metade dela vai ficar. Os que não são verdadeiros cristãos vão ficar e passar pela grande tribulação. É nisso aí você está certo. Mas a igreja do Senhor não. Aí você diz, por que a igreja não vai passar? Porque a palavra igreja significa povo tirado para fora do pecado. Aleluia. Quem não vai passar pela grande tribulação é a igreja de Jesus. Um grupo, dentre todos os 2 bilhões de cristãos, a metade. Dentre todos os milhões de evangélicos, de crentes em Jesus, a metade é que não vai passar pela grande tribulação. Faz parte da igreja verdadeira do Senhor, povo tirado para fora. De quê? Da imoralidade, da depravação, do crime, do roubo, do assalto, da mentira, da ladruice, da prostituição, do adulterismo. Da idolatria, da mentira, das drogas, da imoralidade, da depravação. Que vive fora totalmente do pecado. É um grupo de pessoas mortas para o pecado. Esse é o grupo intitulado A Igreja de Jesus. É esse grupo que não vai passar pela grande tribulação. Não é todo geral, não. Não, senhor. A metade vão ficar. É a metade desses que vão ficar é que vão passar pela grande tribulação. Mas a igreja de Jesus não. Porque a igreja, como já falei, é um povo tirado para fora do pecado. De tudo quanto presta, a igreja esse grupo é tirado, chama-se Igreja de Cristo. Aleluia. Esse grupo não vai passar pela grande tribulação. Porque esse grupo, intitulado Igreja de Cristo, a Bíblia tem esse grupo como o corpo de Jesus. O corpo simbólico de Jesus na terra. Corpo simbólico e físico de Jesus na terra. A igreja verdadeira, esse grupo de crentes tirado para fora, que é chamada igreja, limpo, afastado do pecado, a Bíblia o tem como o corpo de Cristo na terra. Então, assim como Jesus, quando criança, Deus livrou ele das garras da espada dos soldados de Herodes, tirando para o Egito, livrará também
esse grupo de crente chamado igreja, povo tirado para fora, o corpo de Cristo, da espada do anticristo. Da espada do anticristo, do governo mundial. É esse grupo que não vai passar pela grande tribulação. A metade deles irão ficar. O que não ficar é que vai passar. Lembre-se das 10 virgens. Tanto representa crentes individuais, como ali representa igrejas. 5 entraram para as bodas, 5 ficaram para o sofrimento. A metade. Glória a Jesus. Então, lembre-se que a igreja, que é o corpo de Cristo, povo tirado para fora do pecado, não irá passar pela grande tribulação. Deus lhe dará o livramento final. O tema de nossa mensagem é este: o livramento final da igreja e a grande tribulação. A esse grupo, que é a metade de todos os crentes do mundo, Deus lhe dará o livramento final. Como? Arrebatando rapidamente do mundo. Ninguém vai ver. A saída da igreja, daqui para o céu, ninguém vai ver. O povo vão ver o desastre que Deus vai trazer no mundo. O estrondo. Na hora que a igreja for tirada, a casa cai. A saída dos salvos para o céu, ninguém vai ver. Porque é num abrir e fechar de olho. Mas na hora da saída, vem o castigo, na hora. Tal qual o dilúvio caiu sobre os ímpios nos dias de Noé. Tal qual o fogo e enxofre caiu sobre os sodomitas nos dias de Ló. Aleluia. O livramento final da igreja e a grande tribulação. Aí você diz: por que o senhor prega tanto sobre a vinda de Jesus? Para você não ficar. Para você não ficar para a grande tribulação. Talvez na grande tribulação você não terá condição nem força para dar sua vida por amor a Jesus. Poderá aceitar as ofertas da besta e você irá para o inferno. É por isso que Jesus está mandando constantemente eu falar sobre a vinda dele, que é para você não ficar. Amor que ele tem por mim e por você. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, quem vai ser livrado, Deus vai livrar, dar o livramento final à igreja, esse grupo que vai receber o livramento final da parte de Deus, com o arrebatamento dela, como já falei, não é esse número total de cristão, de evangélico, protestante, crente, não. É esse grupinho pequeno que eu já lhe falei. O corpo de Cristo. Que esse corpo dele, a Bíblia trata de a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que é a mesma coisa, que vai ser livrada, receber o livramento final da grande tribulação. Vai receber o livramento final por meio do arrebatamento dela. Não é todos os cristãos, não. Não, senhor. A maioria, metade vai passar pela grande tribulação como você espera passar. Então, possivelmente, se você esperar passar pela grande tribulação, você faz parte desse grupo que vai ficar. Mas eu e meus irmãos que cremos e esperamos o arrebatamento, vamos sair antes, se livrar da besta, em nome de Jesus. Então, o pequeno número que vai ser livrado da grande tribulação, vai ser arrebatado para o céu antes da grande tribulação, é a igreja chamada Corpo de Cristo, esposa do Cordeiro, noiva do Cordeiro. Não é crente geral não, só esse grupinho. É a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro se constitui de crentes, homens e mulheres, moças e moças, fiéis que pertencem inteiramente a Jesus. 1 Coríntios 15, 23.
que são mortos para o pecado. Se você fizer parte desse grupo, você será arrebatado. Se você estiver misturado com o mundo, você fica. Porque não faz parte da noiva do Cordeiro. Só faz parte da noiva do Cordeiro, só é membro da noiva do Cordeiro. Não é porque você é membro de uma igreja, você faça parte da noiva do Cordeiro. Não é negativo. Não. Membro de igreja só é aqui na terra. Aleluia. Só será livrado da grande tribulação aqueles que pertencerem inteiramente a Cristo, que pertencerem à noiva do Cordeiro, que faz parte da noiva do Cordeiro, do grupo chamado noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, a noiva, a esposa. São crentes fiéis, mortos para o mundo, que têm sua vida exclusivamente para o Senhor e não para o mundo. Não é todos crentes não, meu filho. É não. Você vai encontrar isso, que eu estou falando, essa doutrina verdadeira, 1 Coríntios 15, 23, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. Aleluia. Fala bem claro. Veja. Vou ler para você ouvir. 2 Coríntios 11, versículo 2. Escute bem. Porque estou zeloso de vós, Paulo falando para os irmãos da igreja de Coríntios. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Uma virgem pura. Pura de quê? Pureza espiritual, isenta de todo tipo de pecado. Esse grupo que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Não os crentes em geral, não. De maneira nenhuma. Não. A noiva do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro. É que faz, é os crentes fiéis, é que fazem parte desse grupo, desse corpo santo, que é a igreja. Povo tirado para fora, que vai receber o livramento final da grande tribulação. Vai receber o seu livramento final com a vinda de Jesus, se livrar da grande tribulação. Aleluia. Graças a Deus. Não é somente aqui não que fala, não. Não é somente 1 Coríntios, não. Ou seja, 2 Coríntios, não. Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Ele vem buscar a noiva dele, a esposa. É um grupo de cristãos que vive para Deus. Vive para o Senhor. Não tem sua vida espiritual dividida para Deus e para o pecado. A Bíblia diz categoricamente que esse grupo de cristãos, chamado esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, será tirada para o céu antes da grande tribulação. Isaías 26, 19, 21. Viu? Depois você lê na sua Bíblia. Isaías 26, 19 a 21. Aleluia. Isaías 57, 1. Romanos 5, 9. Aleluia. 1 Tessalonicenses 1, 10. 1 Tessalonicenses 5, 9. Apocalipse 3, 10. Existem outras citações, mas essas são suficientes para você ver a realidade bíblica do que nós estamos falando.
O tema é este, o livramento final da igreja, que é por meio do seu arrebatamento. E a grande tribulação. Glória a Jesus. Meu irmão que está me ouvindo, uma coisa eu lhe quero fazer ciente. Além dos avisos que Deus, através da minha pessoa, já lhe deu através de muitos vídeos postados da minha parte. Se você crê no que eu vou falar, amém. Se você não crê, problema seu. Mas avisado você está. Findou-se o tempo. Você diz, mas tantas promessas que Jesus fez não vai cumprir? Ele é mentiroso? Não. Mas você entende o segredo das promessas que ele tem feito à igreja? Que ele faz através de muitas mensagens, muitos vasos profetas das igrejas, nas igrejas pentecostais? Você está a par? Você entende o segredo da mensagem? O que é que a Bíblia fala sobre essas promessas através dessa mensagem profética que nós temos na igreja? Você entende? Que é que essas promessas feitas à igreja, essas promessas que Deus, através dos vasos de profeta das igrejas pentecostais fazem, como estão fazendo, a igreja, ele não deixou como sinal da vinda dele, não. São coisa condicional. Nenhuma promessa feita à igreja, Deus deixou como sinal de sua vinda. Aprenda essa realidade, para você não ficar no arrebatamento. Que você fique esperando Deus cumpra com as promessas que fez à igreja, então você não vai cuidar e se preparar. Porque está esperando primeiro pela cumprimento das promessas. Jesus tira a igreja e você fica esperando pela promessa. Porque saiba dessa realidade, com a vinda de Jesus, todas as promessas que ele fez à sua igreja, as que não se cumprirão na hora do arrebatamento. Que arrebatamento é a verdadeira promessa. É a maior de todas. Com essa aí, todas se cumpriram. Aprenda essa realidade. Isso é misericórdia de Deus para você não entender a Bíblia errado. E não ficar esperando por promessa. Em vez de esperar pela vinda de Jesus, espera por cumprimento de promessas. E a maioria dessas mensagens proféticas são mentirosas. São vasos mentirosos. Amedrontando a igreja. Para passar como um homem espiritual, uma mulher espiritual, se mostra como ser tomado pelo Espírito Santo e começa a profetizar mentira. Veja as promessas, mensagens proféticas que profetizaram durante a campanha de Bolsonaro. Campanha passada. Veja, quantas se cumpriram? 90% mentirosas. Algumas se cumpriram. Aprenda essa realidade para ser levado por promessa feita por profetas, profecia na igreja. A profecia verdadeira é essa aqui, olha. Aqui não tem erro. A regra de fé da igreja é esta. E aqui não mostra a promessa que Deus faz à igreja como sinal de sua vinda, não. Não mostra nenhuma. Promessas são condicionais. Aleluia. Aí você diz, mas ele prometeu salvar meus filhos, salvar a minha esposa, meu esposo e minha família, e até agora não, será que eu vou se perder? Mas às vezes uma grande parte das promessas que ele faz a você e a mim, e a igreja, vai se cumprir na grande tribulação. Se tua família que ele falou vai se salvar não se converter agora, na grande tribulação, eles se convertem e dão a vida deles por amor a Jesus. Jesus não é mentiroso, não. É porque a gente não entende o sentido das palavras do Senhor. Deus é tão profundo que ele fala, aparentemente só quer interpretar ao nosso modo. Nós passamos a interpretá-las ao nosso modo. Esquecemos do modo de Jesus. Mas está terminado, viu? Entenda o tema da mensagem para nós finalizar. O livramento final da igreja e a vinda de Jesus. Ou seja, o livramento final da igreja, e a grande tribulação. Viu? O livramento final da igreja e a grande tribulação.
E só que vai se livrar da grande tribulação são a noiva, o grupinho chamado a noiva do Cordeiro e mais ninguém. Aleluia. Graças a Deus. Não sei se ainda postarei outro vídeo, porque estou aguardando o arrebatamento. Eu digo isso porque sinto de Deus e tenho convicção que o tempo findou-se. Não é só por dizer não, para querer aparecer. Não, digo intimamente que eu sei que estou dizendo. Eu tenho negócio com aquele dali, olha. Aleluia. Paz do Senhor.